pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Porque
Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Podeis se assentar no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A gente vai fazer aqui o momento da oferta. Glória a Deus. Olha aí a obreira. E o obreiro aí? Rapaz, esses obreiros, viu? Glória a Deus. Vou ler só um texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glórias a Deus. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra, Senhor. É ela que nos dá direção, Senhor. É ela quem nos mostra o caminho, Senhor. Como disse o salmista, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá o norte, nos dá a direção, Senhor. Nos mostra o caminho, Senhor. Muitas das vezes estreito, Senhor, mas o caminho certo, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos Te honrar, Senhor. E Te bendizer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com as nossas ofertas, Pai. Que o Senhor venha receber, Senhor, cada oferta, Senhor. Que suba até a Tua presença, Senhor. Como um cheiro agradável e suave. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti. Esse é o som dos redimidos, esse é o som dos perdoados. Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa geração. Nação santa, povo adquirido por Deus, de todas as tribos, raça, línguas e nações, Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ti, não prevalecem contra ti.
Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podeis se assentar no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 21, 22 e 23 somente. Mateus 7, 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Só até aqui. Igreja, ore por mim, por favor, em nome de Jesus. Orem por mim, por gentileza, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo o teu sangue, Senhor, nessa hora, Pai. Que o Senhor venha tirar, Senhor, todo o cansaço, todo o peso, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nenhuma seta maligna, Senhor, venha encontrar lugar, Senhor. Nenhuma seta de desânimo, Senhor. Nenhuma seta do diabo, Senhor, em nome de Jesus, venha atingir, Senhor, nem a mim, nem as tuas ovelhinhas, nem a minha esposa, Senhor, que está em direção a esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar e proteger, Pai. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. É nela, Senhor, que nos apegamos, Pai. Seja nos momentos, Senhor, de alegria e felicidade, ou seja nos momentos de tristeza. Ah, Senhor, Tu és, Senhor, a nossa força. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor por essa palavra, no nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Ministério Logos tem ali o pastor Everaldo, pastor presidente, e não sei ao certo assim quantas Logos já são, acho que são 9 já, fora a sede. E nós temos um método, não sei se os irmãos já perceberam, que o que o pastor prega no domingo anterior é a mensagem do domingo seguinte, em todas as Logos. E assim nós caminhamos ao longo dos anos em uma mesma direção, amém? Amém, igreja? E assim nós vamos caminhando como um só corpo, uma só família, e aí ninguém está desconectado, todos nós vamos pregando numa mesma direção. O pastor Everaldo, ele sempre nos deixa muito à vontade, e uma das coisas que ele mais pede dos pastores é que ninguém pregue igual a ele prega, porque está ali a mensagem. E uma das coisas que ele mais pede é: sejam usados por Deus.
preguem a palavra, sejam usados. Então, se o tema, um exemplo aqui, o tema é perdão, nada me impede de adicionar textos sobre perdão que ele não colocou, ou de dar meus exemplos próprios em cima da mensagem. E aí nunca uma palavra que é pregada no domingo subsequente é exatamente igual ao que foi pregado na sede. Sempre o Senhor vai falando ali de uma forma diferente e vai tocando o seu povo, amém? Mas a direção, ela é uma só, amém? Não são as mesmas palavras, são textos diferentes até, exemplos diferentes, mas a direção é uma mesma, amém? Senhor Deus chamou ali a atenção do nosso pastor para um determinado tema, assunto, e convocou-nos ali para uma reunião na segunda-feira. Alguns dos irmãos aqui estavam ali presentes, e eu queria hoje ministrar, né, essa mensagem o mais fidedigno possível do que foi ministrado ali na segunda-feira. Poucas coisas aqui eu adicionei, porque eu pretendo ser o mais fidedigno, porque esse aqui é um assunto muito sério. Amém, igreja? Queria iniciar perguntando, né? Esse final de semana agora, começa aí esse feriadão de carnaval. E quem aqui é que já está pronto aí para esse feriado? Quem aqui de vocês já está programado, está preparado para esse feriado que está chegando? E aí uma pergunta também que eu preciso fazer em cima dessa pergunta é: quem aqui está pronto para a volta de Cristo? Porque muitos brasileiros hoje, nesse país enorme que nós vivemos, já estão de mala pronta, já estão com tudo preparado para esse carnaval, já estão com passagem comprada, com hospedagem agendada, com todos os planos e projetos, dinheiro separado, estão prontos para viverem esse carnaval. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: eles estão prontos para passar o feriadão de carnaval, pulando e fazendo a gandaia, e nós estamos prontos para a volta de Cristo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 23, e eu queria ler ela aqui. Mateus 4, 23, na versão NVI, Emanuel, por gentileza. Mateus 4, 23, 4, está no capítulo 7 aí. Mateus 4, 23, na versão NVI. Essa versão ela está um pouco diferente da... É porque tem duas versões NVI, tem uma mais nova e uma mais recente. É uma que diz: na sinagoga deles. Vê se tem outra. Porque tem a NVI, uma acho que é 2011 e uma 2023. Eu não sei exatamente. Bota na outra aí, Emanuel, por gentileza. Vê se tem outra NVI. Pronto, tá aí, deixa isso daí, tá bom. Presta atenção nesse texto, irmãos. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Há quanto tempo o povo de Israel esperava o Messias?
quantas centenas e centenas de anos eles esperavam a vinda do Messias. Quando chega o Messias, finalmente, o que é que Jesus encontra em seus dias? Jesus era judeu como qualquer um deles. A sinagoga também era de Jesus. Mas vejam o texto. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Aquele ambiente que tinha a cara de ser de Deus, tinha a aparência de ser de Deus, era para ser de Deus, já não era mais de Deus, tinha se tornado daqueles fariseus. Jesus percorre toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles. Jesus já não tinha mais domínio ali sobre aquele lugar. Os homens, pelo seu farisaísmo, pelas suas hipocrisias, tinham tomado aquele ambiente para si próprio. Ali não era mais as regras de Deus que valiam, que tinham poder ou importância. As regras dos homens também agora, naquele momento, tinham tanta importância quanto a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é: eu não vos conheço. E eu pedi oração porque eu fiquei assim, sabe, fiquei mal mesmo com a revelação da palavra de Deus. Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha a gravidade disso, meus irmãos. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Olha a gravidade dessa palavra. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, existe um dia na agenda de Deus, existe um dia separado na agenda de Deus, que será um dia de apavoro. Será um dia aterrorizante. Será um terror aquele dia. E não por causa do inferno, não por causa do fogo, do lago de fogo, mas por causa da surpresa, do espanto de pessoas que tinham a certeza da salvação, e quando vão chegar naquele dia, elas que se achavam as donas da verdade, vão ouvir da boca do Senhor Jesus: eu não vos conheço. Quem é você? Eu não te conheço não. Que gravidade isso. Esse texto de Mateus 7, 21 ao 23, ele destrói a falsa segurança de salvação. Uma falsa segurança. Levante a mão e seja salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Assim seria muito fácil. Ou mesmo confronta
muitas mensagens dos dias de hoje. Se você der o dízimo, aí você vive do jeito que você quiser. Após a decisão de aceitarmos a Jesus, meus irmãos, inicia-se um processo de santificação, amém? Você pode aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor ainda hoje. Mas se você não viver uma vida de santificação, esse gesto de levantar a mão, de vir na frente, que talvez você tenha feito há 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás, se não houve durante esse período, desde o levantar a tua mão, vir à frente e receber oração, até o dia de hoje, se não houve um processo de santificação, foi um evento vazio na tua vida, ou foi um evento que perdeu o sentido nas nossas vidas. Se faça essa pergunta para você. Você tem verdadeiramente a certeza da sua salvação? Se Jesus, nesse exato momento, olhasse para você, está só você e Cristo, Ele olhasse nos seus olhos e dissesse, nesse exato momento, eu não te conheço. É pesado, né, essa palavra? O que você faria? Se você soubesse que o evangelho que você está vivendo até nos dias de hoje não está sendo o suficiente para você agradar o mestre. A tua entrega até os dias de hoje não estivesse sendo o suficiente para agradar o Senhor. E se o evangelho que você está vivendo até o dia de hoje tivesse te levando a um lugar aonde o Senhor Jesus olhasse na tua face e dissesse, eu não te conheço. E aí? Vamos entender aqui e mergulhar nesse texto de Mateus 7, 21 ao 23. Vamos entender aqui um pouco mais? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Na cultura judaica, meus irmãos, repetir o nome de alguém 2 vezes ou mais era um sinal de uma profunda intimidade. Como em Gênesis 22, 11, Abraão. E aí você já deve ter lido diversas passagens na Bíblia. Deus chamando Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 4. Gênesis 46, 2, Jacó. Ou mesmo ali no templo, Deus chamando o pequeno Samuel, ali debaixo da supervisão ali de sacerdote Eli, que já estava bem longe de Deus. Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Essas pessoas de Mateus capítulo 7, versículo 21, elas não são pessoas do mundo. Não são pessoas, aqueles que vêm aqui uma vez na vida.
Essas pessoas a quem se refere Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse texto ele não está se referindo a alguém que vem uma vez perdida para a igreja. Esse texto ele é específico para pessoas que convivem no ambiente da igreja. Amém, meus irmãos? Essa palavra é para nós, não é para quem está lá no mundão, não é para quem vai curtir o carnaval. Essa palavra, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque aquele que está lá no mundão, no pecado, ele já sabe. Essa realidade de Mateus 7:21, ela choca, ela contrasta com o que muitos pensam nos dias de hoje, que estão salvos, que vivem uma vida dentro da igreja, na comunhão das reuniões. No grego, Senhor, Senhor, é Kyrios. Kyrios, Kyrios. Então, da mesma forma que Deus demonstra intimidade ou um profundo conhecimento, quando dizia Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Abraão, Abraão, quando nós falamos Senhor, Senhor, só usa essas palavras repetidas quem conhece, quem tem ali uma intimidade. Kyrios significa aquele a quem uma pessoa pertence. Ele é Senhor, Senhor, sobre a qual ele tem o poder de decisão. Ele é o mestre, ele é o Senhor, amém? Você é o proprietário da sua casa, amém? Amém? Quem aqui mora de aluguel, né? Mas quem tem aqui a casa própria, você é o dono ali daquela casa, amém? Na sua casa, alguém de fora manda? Não, quem manda é você, não é verdade? Alguém de fora chega na tua casa, rapaz, vamos pintar essa parede aqui de vermelho, vai ficar mais bonita de vermelho. Não, é você que pinta da cor que você quiser. Porque você é o Senhor daquela casa, amém? Você é o proprietário daquela casa, então ali quem manda é você. É essa a realidade de Mateus 7:21. Quem diz Senhor, Senhor, ele está declarando que Deus, que Jesus é o seu dono. E se eu estou declarando Senhor, Senhor, destacando que Ele é o meu dono, por que eu não faço a vontade dEle? É o texto que eu li de Malaquias aqui, hoje é quarto, domingo passado. Malaquias capítulo 1. Eu não lembro o versículo, não sei se é o versículo 7, que ele fala, vocês me chamam de pai, mas cadê a minha honra? É o 7? Vocês me chamam, é mais para frente aí. Bota o 9. Na verdade, não sei se é um pouquinho antes. Deus está falando assim, vocês me chamam de pai, e se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Se eu digo Senhor, Senhor, é porque Ele é o meu dono. E se Ele é o meu dono, porque não há obedecer, porque não há a obediência à palavra dEle. É interessante ver Mateus 7:21 que aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor,
ela até mostra que tem fervor, até mostra que tem ali um vocabulário de quem frequenta a igreja. Elas até demonstram paixão por Cristo nos cultos, choram, se emocionam ao som da adoração, ao som do teclado, ou da eloquência do pregador, ou de quem está ministrando o louvor. Talvez quem vê essas pessoas adorando nas igrejas, chorando com lágrimas nos olhos, levantando as suas mãos, talvez diga: pense num povo avivado, pense num homem, uma mulher cheio de Deus, pense num homem, uma mulher apaixonado por Cristo, apaixonada por Cristo. Mas serão justamente essas pessoas, muitas dessas pessoas, que estarão ali naquele grande dia, naquele glorioso dia, ouvindo da boca de Cristo: eu não te conheço. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, na parte B do versículo, o Senhor Jesus está dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É chegado um tempo, igreja, que nós deveríamos olhar para nós mesmos, porque para olhar para a vida dos outros e apontar é muito fácil. Deveríamos olhar para nós mesmos, porque aquele que tem a mania de apontar para a vida das pessoas, sempre encontrando defeito na vida das pessoas, será que essa pessoa, será que eu, será que você, quando Deus passar ali o seu prumo, passar ali o prumo na tua vida, o prumo de Deus, quando Ele passar na tua vida, será que vai estar tudo bem reto? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui fala de uma vida de evangelho só da boca para fora. Eu digo Senhor, Senhor, mas eu não vivo, eu não obedeço o evangelho. Eu estou pouco me lixando. Se o evangelho me manda perdoar, eu não perdoo e pronto. Eu estou pouco me lixando se o evangelho me manda ter misericórdia, eu não tenho misericórdia. E aí o Senhor Jesus vem com uma verdade que marreta, como uma marreta que desce sobre uma vida que só fala da boca para fora, uma vida de aparência, despedaçando. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Um dos grandes erros dos religiosos e dos frequentadores de culto, frequentadores de igreja, é acharem que depois de repetir, eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador, já estão salvos. Isso é só o começo de uma vida com Deus, amém, igreja? É a santidade que é a chave que abre a porta do reino dos céus, amém? Porque todos aqueles que vão ouvir da boca de Deus, da boca de Jesus, eu não vos conheço. Eles frequentavam a igreja, eles estavam nos cultos, chamavam Jesus de Senhor, mas ainda assim, naquele grande dia, naquele glorioso dia, vão ouvir essas palavras da boca de Jesus.
Em Mateus capítulo 7, verso 21, fala que muitos que diziam Senhor, Senhor, mas que continuavam escravos do pecado, escravos do reino do diabo, serviam a Satanás na terra e não a Deus. Entenda isso de uma vez por todas, meus irmãos. Se Jesus Cristo é o seu Senhor, procure de uma forma diligentemente obedecer. Amém? Porque não importa o quanto nós gritamos nos cultos, o quanto nós choramos nos cultos, o quanto nós nos ajoelhamos nos cultos, não importa o tanto das mãos levantadas, as vestes que se mudaram, se não houve uma mudança lá dentro do peito, uma mudança que produz diferença, uma mudança que proporciona, que traz santidade para a minha vida e para a tua vida. Se não houver esse tipo de mudança, terá sido vazio, mentiroso, essa vida cristã. O diabo ele não se importa que você chore dentro da igreja, desde que você não obedeça a Deus fora dela no seu dia a dia. O diabo ele não se importa se você não falta um culto, contanto que quando você sair do culto, você não obedeça, está tudo certo, pode ir para a igreja. Na Bíblia, professar com a boca, sem viver em obediência, é tratado como hipocrisia. Amém, meus irmãos? Ou hipocrisia ou fé morta. Em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, acompanha aí no telão. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Lucas capítulo 6, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Mateus capítulo 7, 21 ao 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não vai entrar. Amém, meus irmãos? Tiago capítulo 1, verso 22. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se não formos praticantes da palavra, meus irmãos, a gente vai estar só se enganando a nós mesmos. Amém? Amém, meus irmãos? Se não praticarmos a palavra, estaremos perdendo tempo, enganando a nós mesmos. Tiago capítulo 2, verso 17. Tiago 2, 17. Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Não é só levantar a mão, aceitei a Jesus, amém, esse é o primeiro passo. Mas depois é necessário uma santificação, amém? Uma vida verdadeira de leitura da palavra, de oração. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Tiago 2,17. 1 João capítulo 2, verso 4. João 2,4.
Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Tito 1,16. Eles professam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Essas palavras, cada um desses versículos, meus irmãos, citados aqui, eles não são direcionados para aqueles que estão no mundo, eles são direcionados para nós que estamos aqui dentro. Amém? Cada um desses versículos, eles são direcionados para mim e para você. A obediência é um fruto visível de um coração rendido ao Senhor, amém? A obediência é o fruto visível de um coração rendido ao seu Senhor. Pastor, de que obediência é essa que você está falando? Porque o Senhor pediu para eu limpar as cadeiras e eu limpei. Não é desse tipo de obediência. Pastor, mas eu varri a igreja. Pastor, mas eu pintei a igreja. Pastor, mas eu ajeitei aqui, liguei as luzes. Não é esse tipo de obediência. É aquela obediência que está você sozinho na sua casa. E você está ali com o celular na mão. Ou que você está só no seu trabalho. Ou no centro da cidade, e ninguém ali te conhece. É aquela obediência de ali, tem a opção de errar e de fazer o certo, e você opta por obedecer. É esse tipo de obediência. A obediência é o fruto visível de um coração rendido ao Senhor, amém? Não é da boca para fora, é no íntimo, é no seu coração. Senhor, Senhor. Quando você fala Senhor, Senhor, na cultura judaica Ele é o meu dono. É o Senhor que manda, eu sou um serviçal. Eu sou o escravo e o Senhor é o meu Senhor. E essa mensagem de hoje, meus irmãos, ela traz aqui um embate, ela traz uma realidade que confronta a nossa vida, que é a batalha do que diz os lábios, do que está dentro do coração, porque muitas das vezes o que está no coração é uma coisa, e os lábios falam outra. A raiz do problema é esse embate. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, nós acabamos de ler esse texto. Ele me honra, mas o seu coração está longe de mim. Entendam. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe de mim. A boca fala uma coisa, o coração quer outra coisa. A boca chama Deus de Senhor, o coração não obedece ao Senhor. E aí, vigiemos para não estarmos, Igreja Logos aqui na Barra do Ceará. Vigiemos para que esse texto aqui não se encaixe na minha vida e na tua vida. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Diga misericórdia.
dia de tristeza vai ser aquele dia, meus irmãos. Em Isaías 29:13, que é o que Mateus 15, do 8 ao 9 está falando, Mateus 15, do 8 ao 9, Jesus está citando o que diz Isaías 29:13. Por isso o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Existe aqui um contraste. Os lábios, o que diz a boca, e o que diz o coração. Amém, meus irmãos? Em Mateus vai falar: em vão me adoram. Em vão, indicando algo vazio. Tem choro, tem aparência de ter Deus, mas é em vão. Que não sejamos pegos nessa realidade do Evangelho, amém, meus irmãos? Nas nossas caixinhas de promessa, deveriam ter mais textos como esse, do que apenas promessas. É muito bom ir numa caixinha de promessa, tirar ali, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai fazer, só espera que vai dar tudo certo, que Deus vai fazer. Mas são textos como esses que nos toca a alma, amém, igreja? São textos como esse, é essa realidade do Evangelho, que me chama e me conduz ao caminho estreito novamente. Em Lucas 6:46, chamar Jesus de Senhor implica submissão, amém, igreja? Senhor, Senhor. Aí Jesus diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo. Dizer Senhor e não obedecer é uma contradição lógica e impiedade, amém, meus irmãos? Como está as nossas vidas, meus irmãos? Como está a sua vida hoje? O evangelho que você está vivendo nos dias de hoje, ele é um evangelho verdadeiro, é o evangelho salvífico? Ou não? Vamos ficar de pé. Primeira Pedro capítulo 2, do 11 ao 17, diz: amados, insisto, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém, meus irmãos? Ouvir sem praticar é auto-engano espiritual.
Fé sem obras é morta em si mesma. Amém? Proferir os mandamentos sem obedecê-los é pura falsidade. Chamar Senhor, Senhor Jesus, e não obedecê-lo é pura hipocrisia. Amém, meus irmãos? Vamos orar um pouco? Normalmente nós ouvimos uma palavra e não oramos em cima do que Deus acabou de falar. Feche seus olhos em nome de Jesus e abra o seu coração para Deus. Eu queria todos orando nesse momento. Faça a sua própria oração. Nós não vamos cantar uma música aqui. Fica só na guitarra mesmo. Façam cada um de vocês a sua oração. Coloque a sua vida em contraste com a palavra de Deus. Viver os mandamentos sem obedecer é hipocrisia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fé sem obra é morta. Apresente a sua vida diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Apresente a sua vida diante de Deus. Apresente a Deus a sua família, a sua vida, a vida dos seus filhos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu te apresento a minha vida, Senhor, diante de Ti, Pai. Toda a igreja nesse momento, Senhor, ora a Ti, Pai. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai, pelos pecados de estimação, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Se o Senhor passasse o Seu prumo agora, Pai, nas nossas vidas, por mais que achemos, Senhor, que estamos andando reto, Te servindo com todas as nossas forças, talvez o Senhor nos encontrasse, Senhor, nesse momento vivendo uma vida vazia, Pai. Brevemente, provavelmente haveremos de passar por perseguição. Quantos irão se desviar, Senhor, quando o fogo começar a aquecer, Pai? O fogo da perseguição. Quantos irão se desviar? Quantos que hoje estão na igreja, chamando Senhor, Senhor, irão se afastar dos caminhos, irão abandonar o evangelho por um alívio momentâneo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, porque poderíamos estar fazendo mais, Senhor. Poderíamos estar fazendo mais, Senhor. Todo santo dia, vidas são tragadas. Vidas são tragadas pelo inferno, enquanto estamos desapercebidos numa rede social, achando graça com meme, achando graça de alguma piada,
Perdão, Senhor, por não estarmos fazendo mais. Nós paramos, Senhor. Paramos de sofrer, Senhor, pelas almas. Nos esquecemos, Senhor. E o fogo, Senhor, pouco a pouco foi apagando. E nem percebemos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. O pecado está sendo relativizado, Senhor. O pecado está sendo aceito, Pai. O pecado foi entrando devagarinho. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. A nossa dureza de coração, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Temos nos acomodado, Senhor. Porque estarmos servindo na igreja, Senhor, não é o suficiente. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Temos nos acostumado a não mais te ouvir, a não mais te sentir, Senhor. Quebranta, Senhor, toda a dureza do nosso coração, Pai. O egoísmo, a frieza espiritual, Senhor. Quanto tempo perdemos, Senhor, com coisas vãs, Pai, no nosso dia, Senhor. E depois damos desculpa que não deu tempo para ler a Bíblia por causa da correria. Mentira! Foi o fogo que apagou. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não somos tão bons, Senhor, o quanto achamos que somos, Pai. Somos miseráveis. Pobre, cego, nu. Carecemos, Senhor, de sermos revestidos pelas tuas vestes, Senhor. Põe colírio, Senhor, nos nossos olhos, Pai. Nos faz enxergar, Senhor, a miserabilidade de evangelho que temos vivido, Pai. Senhor, temos enchido o nosso dia, Senhor, de coisas. O nosso dia está lotado de obrigações. E nós lemos na Bíblia, Senhor, o Senhor dizendo para Marta: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. E a gente lê, Senhor, e isso nem nos causa mais comoção, Pai. Não conseguimos mais ouvir o Senhor falando ali. Aquilo é para mim. Aquilo é para nós. Só precisamos escolher a melhor parte. Perdão, Senhor.
perdão, Senhor. Nos preocupamos com os brinquedos que damos para os nossos filhos, que está tirando a atenção dele de estudar, está tirando a atenção dele ou dela de ler a Bíblia, de fazer alguma coisa, e não conseguimos ver, Senhor, o que está nos distraindo, Pai. Toda distração, Senhor, conseguimos enxergar o cisco no olho do irmão e a trave que está no nosso, não conseguimos enxergar. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Temos feito tão pouco, Senhor. Temos feito tão pouco, Senhor. Temos feito tão pouco, Senhor. Estamos salvos, sentados e satisfeitos. Enquanto teu coração lamenta por esse país, Senhor. Enquanto teu coração lamenta pelas almas que estão indo para o inferno dia após dia, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas distrações, perdoa a nossa frieza. E estamos na igreja. Senhor, Senhor. Vivendo uma fé morta, uma fé sem obras. Tem de misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, a Ti pertence, Senhor, toda honra e toda glória. E a nós, Senhor, a confusão de rosto, Pai. Tu és o Deus único, santo e incomparável, Pai. E nós temos pecado contra Ti, Senhor. Pecado contra a Tua santidade, Pai. Tu és grande, nós somos pequenos. Tu és santo, nós somos pecadores. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. E a nós, Senhor, a confusão, Pai, de rosto. Não queremos nos apoiar, Senhor, em nossa santidade, Senhor, mentirosa, Pai. Lembra-te das Tuas misericórdias, Senhor. Se lembra das Tuas misericórdias que são grandes, Pai. Lembra-te das Tuas misericórdias, Senhor. Se lembra que nós somos pó, Senhor. Lembra-te, Senhor, que nós somos pó, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Pecamos, Senhor, pecamos contra Ti, Pai. Pecamos, Senhor. Pecamos, Senhor. Pecamos contra Ti, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor. De fato merecemos, Senhor, sermos alvos da tua ira, Pai. Merecemos, Senhor, sermos alvos da tua ira, Pai. Nos embriagamos com as bênçãos, Senhor. Nos embriagamos com as bênçãos. Nos embriagamos com as bênçãos, Senhor. Pode tirar tudo, Senhor. Só não tira o teu Santo Espírito, Pai. Senhor, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É sobre essa palavra, Senhor, que eu me apoio, Senhor, nesse momento, Pai. A tua palavra, Senhor, ela nos confronta, mas ela também nos dá esperança, Pai. Confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Usa da Tua misericórdia, Senhor. E nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Pelo sangue que foi derramado na cruz do Cordeiro, pelo Cordeiro que foi morto, o nosso sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o Cordeiro que foi imolado, levando sobre si toda a maldição humana. É sobre ele, Senhor, que nós nos apoiamos nessa hora, Pai. Crendo, Senhor, que o Senhor nos perdoa, Pai. É sobre o próprio Cordeiro de Deus que nos apoiamos nesse momento. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Nos purifica de todo o mal, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva a tua igreja em paz, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo mal. E levá-lo, Senhor, a um ambiente, Senhor, de oração. Um ambiente, Senhor, de intercessão. Levá-los de volta, Senhor, ao primeiro amor, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e eternamente. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.